Mais uma vez, ao vivo. Dessa vez funcionando, de acordo com o combinado. Bom, vamos aguardar entrar gente aí. Por enquanto estamos sozinhos. Bem-vindos aí, vocês que estão chegando agora. Sejam bem-vindos a mais uma live referente ao quiz. Rafael Sugahara entrou, graças a Deus. Sem você não tem live. Bem-vindos todos aí, amigos. Bom, antes de começar oficialmente a falar sobre o tema da live, quero lembrar vocês o que é isso aqui. Toda quarta-feira o plano é deixar uma pergunta complicada, uma pergunta sem resposta definitiva. O objetivo é dar umas cutucadas mesmo. O objetivo é bagunçar as cabeças e oficialmente melhorar as perguntas. Então, não estou aqui dança social e camisa social. Obrigado, Rafael. Sempre obrigado. Então, eu não estou aqui para dar respostas para nada, mas estou aqui para ajudar nos raciocínios e melhorar as perguntas. Como eu tenho feito em todas as lives, eu vou usar essa meia horinha aqui para expor algumas ideias sobre o tema, alguns questionamentos, alguns conceitos, algumas opiniões, e aí eu deixo isso em aberto para em algum momento a gente voltar a conversar. Nessas lives eu não abro espaço para negociação, não porque eu sou unilateral, não que eu não goste de negociações, mas eu uso justamente para expor as minhas opiniões sobre essa história. E aí o plano é abrir de vez em quando uma live para a gente conversar mesmo. Então sejam bem-vindos. Eu estou aqui para falar hoje sobre o tema do quiz do dia 23 do mês passado. Eu tive um problema técnico, não consegui fazer a live, ficou isso aqui em aberto. E de lá para cá eu não consegui fazer mais as lives, não rolou mais nenhum quiz. Então hoje eu estou aqui para dar continuidade e não deixar em aberto. Já vou deixar aqui um spoiler: o quiz da semana que vem vai ser sobre a ideia de experimental, né? Isso que a gente chama de dança experimental, enfim, essa ideia de experimental vai ser tratado no quiz de quarta-feira da semana que vem. Então, se você se interessa por esse assunto, fique esperto aí. Mais uma coisa, o Franquejara, mestre Franquejara, hoje às 22, às 10 horas, vai fazer uma live também. Tá bem legal esse projeto dele, que ele fica produzindo beats e falando com as pessoas, respondendo perguntas e tal. Então, sugiro aí que mais tarde vocês acessem para trocar uma ideia com ele, ver o processo de produção musical dele. Ok, vamos ao assunto. O tema do quiz do dia 23 era danças sociais. As danças sociais são realmente importantes? Por quê? Para quê? E aí apareceu bastante comentário lá, achei super legal a participação de todo mundo, várias ideias elaboradas, várias opiniões diferentes. Então, primeiro, obrigado pela participação. Antes de qualquer avaliação, peraí que eu tô com a Zé, não. Sim, é live mesmo. Antes de qualquer avaliação, a gente precisa primeiro avaliar. Zé, não, tô ao vivo aqui, cara, por favor, respeita. Não. Antes de qualquer avaliação, a gente primeiro precisa entender o que é que eu quero dizer com danças sociais, né? Que conceito é esse? O que quer dizer danças sociais? Então, primeiro, uma avaliação apenas semântica: qualquer dança socialmente existente, ou seja, qualquer dança que é conhecida, reconhecida e praticada socialmente, pode ser entendida como dança social. Ok? Então, nessa primeira avaliação, qualquer tipo de dança que integra socialmente as pessoas tem sim uma importância enorme. E não é preciso divagar muito sobre esse assunto. Então, a princípio, sim,
Acabou. Seria uma resposta curta, direta, clara e, de certa forma, até definitiva para essa pergunta. Danças sociais são importantes? Sim, socialmente elas têm um papel a cumprir. Pronto. Mas vamos tentar aprofundar um pouco mais. Quando nas danças urbanas a gente usa esse termo danças sociais, ou no inglês social dances, ou ainda party dances, a gente está falando sobre uma coisa um pouco mais específica. Em suma, seriam o que a gente chama de passo, né, um passo de dança, seriam passos ou pequenas células coreográficas, movimentos de curta duração, normalmente estruturados em 1, 2 ou 4 tempos, 4 pulsos. Normalmente, não que isso seja uma regra, isso tem a ver com a estrutura da música funk, né? A gente essas danças urbanas com as quais a gente lida diretamente, né? Locking, popping, breaking, whacking, hip hop, dance, house, crump, todas elas têm relação direta com funk, vem dessa mesma linhagem da cultura, música e dança funk. Por conta da estrutura da música funk, a gente geralmente encontra essas danças sociais ligadas a essa linhagem, né, a esse contínuo, estruturadas em tempos de 1, 2 ou 4 pulsos musicais, por conta da estrutura da música. Isso não é uma regra, mas é como normalmente a gente encontra. E a partir desse conceito, a partir dessa ideia, a ideia de danças sociais são pequenas estruturas, pequenas células coreográficas que são executadas de forma cíclica, ou seja, assim que acabou uma vez você começa, inicia mais uma vez, muitas vezes simetricamente, de forma espelhada. Não, Zé, tô trabalhando aqui, mano. Muitas vezes de forma espelhada, cíclica, simétrica, de curta duração, mas principalmente são estruturas, células coreográficas que são conhecidas, reconhecidas e executadas em sociedade, né? Várias pessoas executam isso. Várias quantas? Qual é o mínimo de pessoas para ser considerado social? Não existe um mínimo, né? Qualquer contexto que possa ser entendido como uma sociedade, uma micro-sociedade, pode fazer uso dessa ideia. Então, por exemplo, a minha casa, somos em 3 aqui. Se nós aqui temos um passinho que a gente faz, que é nosso, né, uma brincadeira nossa, socialmente essa ideia do social está cumprida, né? A ideia está sendo usada, né? Existe uma micro-sociedade aqui. Pode ser uma sociedade um pouco maior, como por exemplo a cidade de São Paulo. Tem um passo que só existe aqui, em São Paulo, a sociedade aqui. Como pode ser a sociedade mundial, o globo. Então, por exemplo, Macarena é uma dança social mundialmente conhecida. Mas não precisa ser algo tão grande assim. Se algum grupo social executa isso, todas as pessoas que compõem esse grupo, algumas pessoas que compõem esse grupo, reconhecem isso e executam, então esse critério do social está também sendo atendido. Portanto, em resumo, é isso: são passos ou pequenas células coreográficas que têm essa conformação cíclica, curtos, são executados de forma cíclica e que socialmente são reconhecidos e executados. Isso existe. Tem muita gente que acha que danças sociais é uma ideia que diz respeito às danças urbanas ou às danças vernaculares urbanas afro-americanas. Qualquer sociedade que tenha algum tipo de celebração com dança, provavelmente tem danças sociais. Qualquer sociedade que tenha qualquer tipo de ritual, seja ele de cunho religioso, celebratório, seja o que for, qualquer tipo de ritual que tem música, provavelmente, quase certamente tem dança. E se existe essa estrutura, esse contexto, certamente esse grupo social tem danças sociais. Então, dança social é uma ideia inerente à sociedade, né? Qualquer tipo de sociedade provavelmente vai ter alguma coisa desse sentido. Por exemplo, no rock, a gente tem dança social também, várias, tipo punkear. Quem já foi em show de rock para punkear e sair chutando, estourando na roda, aquilo é uma dança social.
Essa própria ideia de bater a cabeça, tal, isso aqui é basicamente uma dança social da cultura, do contexto do rock. Enfim, então não é uma especificidade desse nosso meio específico das danças vernaculares urbanas afro-americanas, estadunidenses e tal. Mas vamos falar sobre esse recorte, tá? Vamos falar sobre esse recorte. As danças sociais que estão envolvidas, que foram desenvolvidas por ou para este recorte das danças vernaculares urbanas afro-americanas. Então, definido isso, a gente entendendo sobre o que é que a gente está falando, agora vamos tentar negociar e vamos tentar pensar sobre a pergunta oficial do quiz. Se é importante, qual é a importância então? Se é importante, se não é, enfim. Bom, primeira coisa, eu posso aqui dar a minha opinião e eu acho que ela não é muito contraditória, não é muito radical. Eu entendo que sim, as danças sociais são não só importantes, elas são essenciais, por uma série de motivos. Primeiro, as danças sociais normalmente são vernaculares. A ideia de vernacular diz respeito a um grupo específico, algo que é gerado dentro de um grupo específico, dentro de um contexto, pelas pessoas que fazem parte desse contexto. Portanto, o que é gerado aqui dentro diz respeito especificamente a essas pessoas. E a origem das danças sociais normalmente se dá de forma vernacular. Então, primeira coisa, cada dança social que nasce espontaneamente, ela carrega em si pílulas, pequenas amostras das qualidades, das especificidades deste contexto. É como se cada dança social que nasce espontaneamente desse lugar carregasse com ela o DNA desse lugar. Então, só por esse motivo, eu já conseguiria entender que as danças sociais são muito importantes, porque por meio delas a gente consegue fazer um caminho inverso, já que eu não faço parte desse grupo, por exemplo, se eu não faço parte desse contexto, por avaliar, estudar e me envolver, vivenciar esta dança social que saiu de lá, eu consigo acessar um canal direto e inverso que me entrega elementos que são inerentes a esse grupo. Se esse grupo social do qual não faço parte é meu objeto de estudo, se eu quero entender isso, por exemplo, se eu quero entender um contexto que gerou a dança hip hop freestyle, por exemplo, e eu obviamente não sou parte do contexto original dessa dança, se eu quero entender esse contexto, lidar com as danças sociais que foram geradas dentro desse contexto é um caminho espetacular, muito eficaz, de acessar elementos inerentes a esse contexto. E por meio delas eu consigo cada vez abrir um pouco mais isso na minha compreensão, consigo entender cada vez melhor esse contexto. Então, essa é uma qualidade espetacular das danças sociais, né? Mas para isso eu preciso entender se essa dança social efetivamente vem deste lugar que me interessa, e segundo, se ela oficialmente tem uma origem vernacular, espontânea, ou seja, se ela foi criada lá dentro. Porque existem muitas danças sociais que sim, foram adotadas por grupos sociais menores ou maiores, mas que foram geradas fora desse contexto. Esse contexto efetivamente adotou a dança, mas a dança não foi gerada por eles, foi gerada para eles. Vocês provavelmente vão entender, vão conseguir relacionar essa ideia com algumas danças. Por exemplo, no Brasil, dançar na boquinha da garrafa, certo? Eu não sei se é da época da maioria de vocês, mas enfim, isso existiu em algum momento aqui no Brasil e ficou nacionalmente conhecido. É uma dança que foi lançada junto com uma música em um videoclipe, efetivamente para chegar até a sociedade como um pacote completo, né? Esse é um processo extremamente antigo, extremamente utilizado em todos os países, em todas as culturas de música popular, desde a era do jazz, em que a gente teve as primeiras gravações em discos, né, de vinil. Muitas danças foram geradas a partir do que a música falava, né? O Hugo Oliveira tem um termo para isso sensacional, músicas... Puxa, eu não vou lembrar agora. Se por acaso ele aparecer por aí, quem sabe ele pode ajudar a gente. Mas são músicas que ditam
como a dança deve ser feita. Então isso não é necessariamente vernacular, né? Isso é algo programado, gerado por alguém que teve uma ideia, que criou isso em algum contexto fora desse meio, né? E então tentou colocar isso, vender isso num pacote para aquele grupo. Isso existe pra caramba, né? Hoje em dia no meio do hip hop, na música hip hop, né? Isso é muito comum, stanky leg, eu não vou lembrar, Ney, todas essas danças. Bom, se bem que Ney acho que nasceu sim de forma vernacular, não quero dar minha opinião sobre isso, mas stanky leg, por exemplo, é uma dança que foi gerada junto com uma música. A música fala o nome da dança, no videoclipe mostra a dança como deve ser feita e o contexto comprou. Então não necessariamente há uma conexão direta, pode haver uma conexão direta com esse grupo. No caso do stanky leg eu até acho que tem, mas é apenas um exemplo, tá? Mas não necessariamente há uma conexão, por isso é um elemento a ser avaliado, né? Nessa ideia de usar as danças sociais como um caminho direto para acessar elementos inerentes ao contexto que você quer entender, é importante, primeiro, como eu disse, entender se essa dança efetivamente saiu de lá, e segundo, se essa dança é mesmo vernacular, ou se ela é externa a esse grupo e depois foi vendida e adotada por esse grupo, porque isso faz diferença. Mas tá aí um grande valor, tá? Segunda coisa, danças sociais têm um papel gigantesco a cumprir. A gente tem essa ideia, né, de que no Brasil, no mundo inteiro, ficou essa ideia de que a dança é coreografia e freestyle é uma coisa que dá para fazer com ela. Eu sempre falo sobre isso, é o contrário, tá? As danças urbanas, as danças vernaculares urbanas afro-americanas, elas são espontâneas e coreografia é uma coisa que dá para fazer com elas. Então, sendo espontâneas, sendo freestyle oficialmente todas elas, para dançar junto, quando a gente vai dançar junto, sei lá, num clube, numa festa, alguma situação dessa, a parte de sociabilização, ela fica um pouco comprometida no freestyle. Se eu chego lá, mandando a minha dança do jeito que ela sair e tal, e tiver alguém de frente comigo querendo dançar comigo, nem sempre isso funciona. Não estou dizendo que é impossível, muitas vezes é bem legal, tá? Mas nem sempre isso funciona. Então as danças sociais têm esse papel gigantesco a cumprir, que é dessa sociabilização direta, né? As pessoas efetivamente dançarem juntas e se sentirem em comunhão enquanto executando um mesmo movimento, com ainda espaço, liberdade para personalidade, para reinterpretação, para ressignificação, mesmo que o código seja o mesmo, a estrutura, a mecânica seja a mesma, as danças sociais nos entregam liberdade total quanto à execução. É até importante falar isso. Se alguém lhe falar que qualquer dança social tem um jeito certo de fazer, duvide um pouco disso, tá? Porque existem sim mecânicas básicas, existem sim estruturas elementares, mas a execução não dá pra gente resumir isso em uma, duas ou um grupo de possíveis execuções. Não dá, isso é pessoal, subjetivo, individual, diz respeito a toda a bagagem motora de quem está executando e é esperado que isso tenha influência no resultado, no produto final dessas danças. Então quando eu danço Cabbage Patch e outra pessoa dança Cabbage Patch do meu lado, a gente vai conseguir avaliar que é a mesma dança, mas a execução é diferente e é esperado que seja assim. Não existe um jeito oficial de fazer qualquer dança social. Existem mecânicas tradicionais. Então, essa ideia de dançar junto é muito importante. As danças sociais nos entregam isso de forma espetacular, assim. E não só uma pessoa dançar com outra pessoa, mas um grupo de pessoas conseguirem dançar juntas sem que haja necessariamente algo combinado. Então é sim uma microcélula coreográfica, né? Então existe uma programação, e isso ajuda essa negociação a acontecer, porque quando aquele passo acontece, você sabe o que vai acontecer em seguida, e as pessoas conseguem se juntar, é sim uma célula coreográfica, mas não precisa haver um combinado antes, não precisa haver um treino antes, não precisa haver um ensaio antes. Mesmo que você não saiba aquele passo, ele está ali, aquela estrutura curta, aquilo está lá justamente para que a gente consiga rapidamente entender e passe rapidamente a fazer parte daquele contexto.
Então a sociabilização é algo muito importante para as danças sociais. E além disso, né, por exemplo, eu falei agora, de repente você não sabe o passo. As danças sociais são sim portas de entrada para esse meio, né, para esse contexto. Eu não sou de lá, mas assim que eu interajo com aquela dança social, por ela ser tão acessível, é uma porta de entrada para aquele meio. Contida nela, como eu já disse, saúde para mim, contida nas danças sociais. As danças sociais contêm o código, a estrutura, elementos tradicionais daquele contexto, então você imediatamente passa a interagir com esses elementos. Tem uma porta de entrada que ainda te entrega um pouquinho daquele mojo ali, né, daquele suco, e imediatamente te dá essa sensação de pertencimento. Tudo isso diz respeito à sociabilização, ao envolvimento no contexto. Então, sim, tem mais esse papel importantíssimo. Bom, no aprendizado, então vamos lá. O cara acabou de chegar, entrou lá e está se envolvendo com isso. Daí passa a começar a aprender alguma dessas linguagens. Tá? No aprendizado das linguagens, entendendo que as danças sociais são sim parte do vocabulário essencial de cada uma das danças vernaculares urbanas afro-americanas, cada uma delas, dependendo de onde e quando ela se estrutura, né, onde geograficamente, né, Nova York, por exemplo, e quando, por exemplo, de 80 a 90. As danças sociais que são geradas nesse contexto, nessa época, se a música que está tocando lá em Nova York é rap, e a linguagem de dança que está se formando ali é o que a gente em algum momento passa a chamar de hip hop freestyle, os passos curtos, as danças sociais que começam a aparecer de forma vernacular nesses contextos, elas são imediatamente absorvidas por essa linguagem. Então, a gente fala dança social do hip hop. Não é exatamente dança social do hip hop, é dança social daquele lugar, naquele momento. Mas por acaso, naquele momento havia uma linguagem em formatação, havia uma linguagem se consolidando e ganhando uma estética própria. Então, sim, existe uma conexão entre as danças sociais desse lugar, nesse momento, e a linguagem de dança que se formatou nesse lugar e nesse momento. Então, quando a gente fala danças sociais do hip hop, o que a gente quer dizer é as danças sociais que surgiram no mesmo contexto que gerou a dança hip hop. Elas não pertencem necessariamente ao hip hop. Não sei se eu estou sendo claro. Mas, por serem agregadas automaticamente a essa linguagem que está sendo formada no mesmo contexto, elas são entendidas como parte do vocabulário tradicional dessa linguagem. Então, para aprender essa linguagem, não só as danças sociais são um caminho para entender o contexto, se eu sou de fora do contexto, mas também elas nos dão a possibilidade de entregar para os aprendizes uma pequena estrutura de vocabulário, a partir da qual eu vou poder desenvolver outros conhecimentos, outras habilidades, como, por exemplo, os fundamentos. Eu tenho, então, um caminho para acessar fundamentos por meio da trajetória invertida das danças sociais, e eu tenho ainda nas danças sociais uma pequena cartilha de movimentos elementares que dizem respeito ao contexto dessa linguagem, o contexto que gerou essa linguagem, e que ainda me dão como ferramenta uma estrutura básica, assim, elementar, muito coerente, para que eu possa desenvolver coisas em cima dela. Então eu aprendo uma dúzia de danças sociais e a partir delas eu consigo começar a trabalhar fundamentos, consigo trabalhar o bounce, consigo trabalhar policentrismo, polirritmia, coordenação, seja lá o que for. Então, mais um valor. As danças sociais servem como uma espetacular ferramenta de aprendizagem porque nos entregam uma estrutura com a qual eu posso trabalhar coisas essenciais para essa linguagem. Que mais? Nossa, já é essa hora, tem que correr aqui. Sim, tem mais uma coisa, né? Tem um lado aí que eu preciso falar aqui, que é o mais importante na real, é até o motivo de eu ter gerado esse questionamento. A gente tem uma grande confusão mundialmente, que acontece há bastante tempo e cada vez acontece mais, que é a confusão que a gente faz entre fundamento e vocabulário. E eu tenho uma teoria, né? Quando eu digo que é uma teoria é porque isso não é oficial
mesmo, né? Até agora no Rio H2K eu compartilhei essa minha ideia com as pessoas lá e houve até contribuições do pessoal que estava lá, incluindo a Tati Sanches, para melhorar esse raciocínio. Essa minha teoria é de que nenhuma linguagem de dança, de nenhum lugar, em nenhum momento, pode ser sustentada apenas pelo vocabulário dela, né? A ideia é que nenhuma dança existe por causa do passo, né? Os passos. Então, se eu tirar os passos, eu ainda consigo fazer com que essa linguagem exista. E para algumas linguagens de código aberto, isso é mais verdadeiro ainda. Então, ou seja, quanto mais aberto o código, ou seja, vou explicar de outro jeito. Uma linguagem de código aberto é uma linguagem que no seu vocabulário, ou seja, na parte dos passos, não existe fim. Eu posso trazer qualquer coisa para dentro dela, desde que eu filtre essas coisas que eu trago para dentro dela por meio dos fundamentos. E o outro oposto disso, uma linguagem de código fechado, é uma linguagem que no seu vocabulário não há espaço para nada mais. Você consegue sim inovar uma coisa ou outra aqui dentro, mas com o que já está lá dentro. Trazer coisas de fora para lá não funciona. Então, quanto mais perto do código 100% aberto, mais verdadeira essa teoria me parece. A ideia de que nenhum passo sustenta a existência dessa dança, apenas fundamentos. Então, passo, vocabulário, não é fundamento. E quanto mais perto deste outro lado, ou seja, danças de código 100% fechado, mais importantes são os passos na estruturação dessa dança. Então, por exemplo, a Tati levantou um questionamento sobre balé, né, balé clássico. Poxa, para o balé, tudo bem. A gente consegue avaliar quais seriam fundamentos essenciais, como por exemplo o plié, o en-dehors, a postura, as linhas dos braços, a posição da mão. Então são elementos essenciais. Se eu tirar o en-dehors e dançar balé só em en-dedans, a dança desmorona, ela vira outra coisa, né? Legal, continua sendo dança, mas não dá mais para avaliar como balé, porque é uma reconfiguração, é uma ressignificação. Mas para o balé também tirar passos, se eu tirar todos os passos dela e ficar só com esses fundamentos, a dança também se congela, né? Então, quanto mais fechado o código, mais valor tem os passos. Mas isso aqui, balé clássico, é uma dança acadêmica, uma dança que foi criada muito a partir de passos, né? A construção dela não é vernacular, não é espontânea. Então a configuração dela foi sim feita de forma mecânica, racional, direcionada, com um propósito específico. Enquanto outro lado, as linguagens vernaculares, nesse caso em específico, as danças vernaculares urbanas afro-americanas, são linguagens que têm como forma essencial o contexto, o corpo, o código, a estética das pessoas que fazem parte do contexto em que essa linguagem aparece, né, ou começa a se configurar. E nesse caso aqui os passos são apenas coadjuvantes. Eles são muito importantes por vários motivos, mas são apenas coadjuvantes. O que realmente importa aqui são outras coisas, que dizem respeito à estética, à execução, ao código, à história, à composição tradicional, né, a tradição, outras coisas. E os passos são secundários. Então, por isso, quando eu falo sobre essas danças urbanas, né, com as quais a gente lida, eu defendo essa ideia de que passos não são fundamentos. Eu posso tirar o Running Man, eu posso tirar o Cabbage Patch, eu posso tirar o Peace Marquee, eu posso tirar o Monastery, eu posso tirar o Stanky Leg, posso tirar tudo isso e continuar dançando hip hop. E eu tenho certeza que vocês já veem isso acontecendo quando vocês veem vídeos dos caras nas batalhas. Raramente você vê danças sociais acontecendo. E ainda assim você provavelmente tem a sensação de que aquilo que você vê continua sendo hip hop na maior parte das vezes. Ou pelo menos em algumas das vezes, né? Ok. Então, isso é importante. Vocabulário não é, em essência, fundamento. Não confundam as coisas. Running Man não é um fundamento do hip hop. Running Man é vocabulário que o hip hop trouxe para ele como dança. Ainda assim, para algumas linguagens, para muitas linguagens, as danças sociais têm mais um valor ainda. O último que eu vou falar para encerrar aqui. Eles servem como uma referência para avaliar
qual é a linguagem em execução? Se o fundamento não é o suficiente, ou seja, se não existe propriedade suficiente no corpo da estética tradicional dessa linguagem, as danças sociais servem como uma ferramenta para indicar qual é a linguagem. Então, por exemplo, eu não sou um dançarino de house, mas eu sei fazer um loose legs, eu sei fazer. Faço até bem, inclusive. Mas eu não sou um dançarino de house, eu não tenho a corporeidade do house, eu não tenho isso em mim. Mas quando eu faço loose legs, as pessoas olham para mim e falam: oh, você dança house. Não porque eu danço bem house, muito pelo contrário, mas porque eu estou fazendo um loose legs. Eu jamais fui, provavelmente jamais serei um b-boy, mas eu sei fazer um top rock mais ou menos. Então quando eu faço um top rock, as pessoas olham e falam: ah, breaking, pô, tô ligado. Então existe essa identificação, como se fosse um código que traz essa referência. Para algumas linguagens esse código tem um valor maior. Conversando com o Sean S. recentemente, ele falou sobre isso para o house. É muito difícil para ele identificar quais seriam os fundamentos do house, quais seriam os elementos compulsórios dessa dança. E para ele, isso é a opinião dele, esses passos tradicionais, ou seja, esse vocabulário elementar do house, cumpre bem esse papel de trazer essa percepção de que é essa dança que está acontecendo. Ainda assim, eu tenho minhas críticas em relação a tudo isso, nesse sentido de que o house é uma dança de código totalmente aberto. Existe um vocabulário tradicional, mas não existe limitação quanto ao que vai ser levado para dentro dela. E nesse sentido, eu acho mesmo que os passos não devem ser entendidos como fundamentos. Mas eu não sou um estudioso de house, então deixo aqui isso até mesmo como uma pergunta aí para vocês que lidam mais com isso desenrolarem esse assunto, Mas então é isso, vocabulário não é fundamento, danças sociais não são fundamentos. Então aí é a confusão, tá? Essa é a parte importante. Eu tenho que fazer danças sociais? Não, não é obrigatório, mas é muito importante. Mas por que é importante? Porque elas servem para sociabilizar, porque elas, sendo vernaculares, elas trazem em si todo o contexto que gerou essa linguagem com a qual você quer lidar, toda a estrutura dessa corporeidade, porque elas fazem parte do vocabulário tradicional dessas linguagens, então sim, porque elas servem como ferramenta de aprendizagem, não apenas do contexto, mas também da própria linguagem, te fornecendo uma base estrutural sobre a qual você pode trabalhar, e ainda servem como referência contextual, referência visual, para indicar qual linguagem é essa que está acontecendo. É obrigatório? Não. Mas se eu fosse você, eu estudaria isso. Por fim, a última coisa que eu quero dizer é sobre nomes de danças sociais. Muita gente vem me perguntar, mas essa dança chama isso ou chama aquilo? Na moral, não é tão importante. O mais importante é, primeiro, saber a dança, conseguir executar ela e pegar várias referências de pessoas que têm corporeidade executando essa dança, para então você receber toda essa informação, várias execuções diferentes, e você captar esses elementos, de preferência de pessoas que fazem parte do contexto original, e então isso te entregar toda essa estrutura, todo esse caminho de entendimento. Segundo, entender a história das danças sociais é importante. Primeiro, saber fazer. Segundo, entender a história delas. Pode também te entregar mais coisa, mais conteúdo, mais compreensão do contexto e, consequentemente, da corporeidade. Por fim, entender nome, se quiser. Não, eu vou pôr uma coisa antes aqui, brincar com elas, tá? Brincar, perceber possibilidades, negociar com essas danças, trabalhar variações, enfim, brincar com elas porque elas não têm dono. Elas são de quem executa. E por fim, aí sim, saber nome é legal, é interessante, mas já aviso, é inconsistente, é volátil, é etéreo, isso muda dependendo de com quem você está falando, muda dependendo de qual é a região dos Estados Unidos com a qual você está lidando, essas coisas variam pra caramba, tem pouca coisa oficial sobre isso. Os próprios caras da Mop Top, do Elite Force, acabaram de renovar, o Dictionary, tinha o New School Dictionary, eles acabaram recentemente, ano passado, fizeram o Next School Dictionary com várias revisões. Então assim, cara, não é algo concreto,
eu não me preocuparia tanto com esse tipo de coisa. E sugiro que vocês também não se preocupem tanto. Se você é professor, se você ensina, pô, é legal, tem um valor nisso, mas não faça disso a parte principal desse estudo. Lidar com danças sociais tendo o aprendizado, o estudo dos nomes delas como o foco, como a motivação, como o valor principal, não só negligenciar os verdadeiros valores dela, como também lidar com algo que é subjetivo e é muito frágil, tá? Nome de dança social é algo muito frágil. Então, deixo aí essa ideia para vocês. Bom, eu vou dar uma passada nos comentários aqui antes de finalizar. Talvez tenha alguma pergunta que eu consiga responder agora no final. Eu já tenho que fechar aqui, viu, gente? Porque eu tenho que ir para casa da dança e dar aula agora. Só bobagem lá do Rafinha no começo. Segundo, gente, peraí. Tô tentando ver se eu consigo falar alguma coisa. Funk pode ser considerado dança social? Funk, qual funk? Aí depende, né? Bom, mas acho que a ideia serve para os dois. Vamos falar sobre o funk norte-americano. Funk talvez tenha começado com várias danças sociais, mas se configurou sim como uma linguagem, né? Se configurou como uma linguagem repleta de danças sociais, mas que tem como fundamento essencialmente a corporeidade, assim como as outras linguagens das danças vernaculares urbanas afro-americanas. Mas em essência, a maior parte dessas linguagens, começam sim como um aglomeradozinho de danças sociais. Começa com apenas a corporeidade e informação, e aí o vocabulário dessas danças sociais que são criadas, geradas de forma vernacular nesse contexto, é que começam a formatar essas danças, né? Então quase todas, eu acho que eu poderia dizer que todas elas, estou chutando aqui, mas eu acho que todas elas se iniciam dessa forma, né? Por meio sim das danças sociais, mas logo isso começa a se formatar um pouco de forma um pouco mais ampla e tal. E tanto o funk carioca, ou como eles chamam lá o passinho ou o passinho foda, não é uma área de estudo minha, mas eu acredito que também tenha uma construção parecida, similar a essa. Social dance seria o mesmo que bases? Então, falei lá embaixo. Depende do que você quer dizer com bases. Não falei lá embaixo, não, falei um pouco antes. Depende de Misi Braga. É a Michelle, né, se eu não me engano? Não sei. Depende do que você quer dizer com bases. Se base for a ideia de fundamento, substância, não é a mesma ideia. Tá? Agora, se base for base de vocabulário, uma estrutura elementar de vocabulário, sim. Mas depende do que você quer dizer com bases. Eu falei danças vernaculares urbanas afro-americanas. São afrodescendentes, sim, mas o termo que eu usei é um pouco diferente, tá? Porque conta com essa ideia americana, que daí dá uma referência geográfica, além do afro, né, da ascendência diaspórica africana, dá o destino, né, onde essa influência se deu. A americana no sentido de Estados Unidos da América, que é como os norte-americanos se referem ao país deles. Eles são América, né? A gente não. Aí que é o ponto. Caminho para o acesso em uma cultura não vivenciada por mim. É ou não é, fofura? Eu também acho. Hoje, Sambate, obrigado. Beijo para vocês aí. O que mais, gente? Porta de entrada de dorgas maiores. Bom, me parece que é isso. Dança como locking fazer parte. Dança social. Rapaz, você tá escrevendo que nem índio, brother. Dança como locking fazer parte. Dança social. Dança é a mesma coisa que eu falei do funk agora. Começou também com uma corporeidade, nesse caso bem específico, né? A corporeidade do Dom, que é sim resultado do contexto. Ele não dança daquele jeito sozinho, ele tinha uma execução, um produto final um pouco diferenciado, mas ele é produto do contexto. Então existe muita referência do corpo dele, então existe uma corporeidade, mas uma boa parte do que ele fazia vem assim sim com uma carga social, né? Ele que criou isso, um point, difícil falar quem criou um point, quem criou um clap, né? Difícil avaliar isso. Então faz sim parte do social. O
que diferencia as danças sociais de danças culturais afro-brasileiras? Danças culturais... Toda dança vernacular é cultural, né, no sentido de que ela se origina como resultado da cultura, como um produto da cultura, né? E qual a ideia de cultura? Tudo que diz respeito a algum lugar em algum momento, as pessoas de algum lugar em algum momento. Então toda dança vernacular é uma dança cultural. E a diferença de danças sociais para danças culturais ou vernaculares afro-brasileiras, primeira coisa, dança social, como eu falei, são passos. Se a gente está falando sobre linguagens, sei lá, por exemplo, maracatu, frevo, catira, cavalo marinho, são linguagens mesmo. Talvez, eu acho que provavelmente, dentro delas o vocabulário conte sim com passos que eram entendidos como essa ideia de danças sociais. Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é uma linguagem de dança que tem sua estética, seu código, sua estrutura, seu vocabulário tradicional, suas técnicas, tipo de música específico, está conectado a um contexto, a uma forma de se vestir, uma forma de se mexer. Isso é uma linguagem. Agora, uma dança social são passos que dizem sim respeito a um contexto, mas são passos, né? E a ideia de afro-brasileira se difere na ideia de afro-americana, justamente por isso que eu acabei de falar. Eles chamam de African American porque para eles a América é lá, né? A gente não faz parte da América, mas vou deixar isso dessa forma. Então, América e brasileira. A ascendência diaspórica africana acontece lá e acontece muito mais aqui do que lá. Mas uma se desenvolveu aqui e outra se desenvolveu lá. Tipo, o primeiro contato para um novo aluno, de forma a entender, sim, Mizi, é o que eu falei lá, serve para isso. Aí começaram a fazer pergunta que não dá para eu resolver mais aqui. Não tem nada a ver com o tema da live, mas ainda assim dificuldade. Tá, me fizeram a pergunta aqui sobre fundamentos do hip hop. Eu não vou conseguir tratar isso agora, mesmo porque eu já excedi em 10 minutos o meu tempo aqui com vocês, é que o assunto é bom. Eu não vou conseguir resolver isso aqui agora, mas eu tenho uma palestra de 6 horas sobre isso, então não vai ser agora mesmo. Mas eu fico à disposição para a gente trocar mais essa ideia sobre o fundamento de dança hip hop. É algo elaborado, complicado. Quem esteve comigo na palestra lá no Hip Hop District teve uma amostra grátis aí de 1h30 desse conteúdo, mas é um assunto elaborado. Não dá para falar aqui agora. Sinto muito, meu amigo Soares, me desculpe aí. Bom, meus amigos, agradeço pela atenção de vocês, espero verdadeiramente ter contribuído na melhoria das perguntas. Como eu sempre deixo claro, nada disso é totalmente oficial, tudo isso são teorias, são ideias que vêm da minha cabeça, com muito embasamento de outros pesquisadores, vários livros, mas ainda assim não é oficial, isso não está carimbado pelos grandes nomes aí com mais crédito do que eu nesse meio de estudo. Mas ainda assim eu tenho certeza que são informações e ideias interessantes, no mínimo interessantes e com um valor aí epistemológico, né, na ideia de continuar pesquisando, continuar descobrindo e estudando. Tá, então agradeço muito a atenção de vocês, espero mesmo continuar contribuindo. Se você está curtindo esse conteúdo, me dá uma força, traz mais gente para o canal, traz mais gente para o meu perfil aí, indica. É tudo gratuito, eu estou distribuindo isso aí, então o mínimo que eu peço para vocês aí é que vocês me ajudem a acessar mais gente. Tá? Agradeço mesmo. Esse vídeo fica por aqui até amanhã e a partir de amanhã ele sobe para o YouTube, vocês podem acessar lá, se vocês quiserem ver de novo, se vocês quiserem indicar para alguém que não viu, dá para assistir pelo YouTube a partir de amanhã. E as lives anteriores também estão no YouTube, no meu canal, é só acessar lá, junto com muitos outros conteúdos. Volto a dizer, semana que vem o tema vai ser sobre experimental, a quiz de quarta que vem vai ser sobre experimental, já se programa. E hoje ainda, quarta-feira, hoje, dia 13, às 10 da noite, o Frank Ejara vai fazer uma live tocando, produzindo beats e tal, e trocando ideia, respondendo perguntas. Pô, o Frank é um dos meus grandes mestres, eu
sugiro que vocês vão para lá, ele está super disponível respondendo tudo. Se você for assistir lá, escreve lá, vim aqui porque o Henrique indicou. Faz assim, por favor, que ele vai curtir. Ele me pediu para divulgar e eu vou ficar feliz dele saber que as pessoas efetivamente foram para lá. Falou? Muito obrigado mais uma vez. Pô, a Savas estava aí, muito legal, obrigado, hein? Muito obrigado pela presença, galera toda aí. E dia 23 desse mês eu tô no Rio, hein? Tô no Rio de novo. Nos vemos por lá. Frank Ejara. O nome dele é Frank Ejara. Pode procurar aí. Falou? Gente, obrigado mais uma vez. Grande abraço e seguimos pensando.